Olá! Nesse vídeo será apresentada a técnica Smart Check, uma técnica para inspeção de diagramas UML. Essa é uma técnica formal não sistemática que apresenta aos inspetores o que deve ser inspecionado, mas não como. Basicamente, é uma lista de questões assertivas, com respostas de sim ou não, feitas pelos inspetores por meio de uma conferência, uma análise. Os benefícios da utilização dessa técnica são encontrados na redução do nível de defeitos do software, na redução de custos referente ao ciclo de vida, na redução no tempo tanto de teste quanto de entrega e na melhora da produtividade em equipe. As limitações também são encontradas. Por exemplo, o checklist é de caráter geral na maioria dos casos. Ele é limitado em tipos específicos de defeitos e tem caráter repetitivo. Lembrando que o checklist não garante a qualidade de software por meio de algum princípio. A técnica Smart Check foi projetada com base na técnica de leitura baseada em checklist, com o objetivo de detectar defeitos em diagramas UML de casos de uso, de componentes e de classes Smart de variabilidade de LPS por meio de um checklist. Com cada tipo de diagrama tendo seu checklist específico para que cada inspeção seja organizada e direcionada. Atualmente, a versão 3.0 oferece suporte aos diagramas de classe, de casos de uso e de componentes. Então, esse é um exemplo de como utilizar a técnica Smart Check em uma LPS. Aqui nós vamos utilizar a Mobile Media, que é uma LPS composta por aplicações que manipulam músicas, vídeos e fotos para dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Ela provê suporte para gerenciar, criar, excluir, visualizar, executar e enviar diferentes tipos de mídia. Então, esse é o diagrama de componentes da LPS Mobile Media sem defeitos. Enquanto esse é o diagrama de componentes da LPS Mobile Media com os defeitos inseridos. A partir do checklist, o inspetor irá identificar os defeitos no diagrama. Por exemplo, esse aqui é o tipo de defeito ambiguidade. Existe algum componente em que seu nome é igual a outro? Ao identificar aqui no diagrama, o componente entre MGR está aparecendo duas vezes, né? Eles têm o mesmo nome e ele está duplicado. Tipo de defeito desvio intencional. Existe algum componente que exige a seleção de outro e esse outro não está especificado? A interface iUser-MGT requer a presença do componente user-mgr e ele não foi especificado no diagrama. Então, ficou faltando esse componente. Tipo de defeito imodificável. Existe algum componente da LPS especificado com o estereótipo Variation Point, em que as variantes associadas não podem ser selecionadas ou combinadas de acordo com as variantes já especificadas? Então, a interface iGame-MGR ela não pode ser selecionada de acordo com as variantes definidas, porque ela está a mais, né? Ela não deveria estar presente nesse diagrama. Tipo de defeito, inconsistência. Existe algum componente especificado com estereótipo Variation Point cujo número de variantes especificadas é maior ou menor que a variabilidade associada? E 2. Existe algum componente especificado com os estereótipos opcional cujo número de variantes especificadas é maior ou menor que o definido em Max Selection ou Min Selection da variabilidade associada? Então, isso foi identificado também. O componente Media-MGR possui 4 variantes, quando deveria ter apenas 3. Né? Aquele iGame-MGR que identificamos anteriormente não deveria estar presente no diagrama, consequentemente, o outro componente está possuindo mais variantes do que ele deveria.
Enquanto isso, a porta pMediaControl deveria ter duas variantes associadas, mas a variante iLinkMedia não foi especificada no diagrama. O componente PhotoMGR foi especificado com MinSelection igual a 1, quando, por se tratar de um componente opcional, deveria ter o valor igual a 0. Tipo de defeito e informação estranha. Existe algum componente especificado além dos componentes já existentes na LPS? E 2. Existe algum componente com a sua funcionalidade duplicada na LPS? A interface iGameMGR e o componente GameMGR foram especificados além do domínio da LPS. Foi o que nós identificamos. Isso não deveria estar no diagrama. O componente EntryMGR está duplicado. Também já identificamos pela ambiguidade. Omissão. Existe algum componente especificado como obrigatório por meio de estereótipo que não está especificado na linha de produto de software? Os componentes obrigatórios UserMGR e LED Media Album não foram especificados no diagrama. O que isso significa? Que eles ficaram faltando, né? Um deles nós já tínhamos identificado anteriormente que estava faltando e o outro identificamos agora. Então é isso. Essa é a técnica Smart Check. Dúvidas, sugestões, estão aí os contatos. E essas são as referências utilizadas. Obrigado.